Olá pessoal, eu sou o Flaudício Andrade e nós estamos aqui em mais um bate-papo no DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui com algumas figuras ilustres, mas antes de apresentar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar. Se não fosse vocês, nada disso seria possível. E hoje eu estou aqui no estúdio Arapiraca Podcast. Nos recepcionou, nos acolheu, nos recebeu da melhor forma, da melhor maneira. E eu só devo gratidão ao William, meu patrão William, que sempre tem estado aqui com a gente. Você que é nosso patrocinador, meu muito obrigado. E quando nós estivermos batendo aí a marca de 1000 inscritos no YouTube, nós estaremos lançando alguns brindes para vocês que estão nos seguindo. Tá faltando bem pouquinho, graças a Papai do Céu. E eu quero agradecer cada um de vocês. Mas hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres. O doutor Fábio Costa e o meu patrão, patrocinador, grande Vavazinho. E eu já quero passar a palavra. Quem começa primeiro? Não, posso começar. Claudício, Pela patente. quero inicialmente agradecer, tá, pelo convite. Já tem um tempo que a gente está tentando combinar de estar aqui, pai, né? diga aí, rapaz. Mas a gente tem um problema com essa questão da agenda, porque a gente passa a semana nas sessões lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e no final de semana cumprindo a agenda em todos os municípios de Alagoas. Então, assim, acaba que essa questão do tempo fica um pouquinho escasso, mas é uma honra estar aqui hoje para a gente bater um papo, conversar sobre os assuntos Bacana, que tem muito você, assunto. enfim, pautar aí para a gente conversar Tem com muito nossos assunto. amigos de Arapiraca, esse podcast aí estourado do DDI, e estou à disposição. Eu e o Bacana. nosso amigo, o presidente do Clube de Tiro e Caça de Arapiraca, meu Vavazil. patrocinador é o proprietário da Vavel Ambiental e da CTCA, Clube de Com Tiro certeza. Caça de Arapiraca. Tudo que é bom a gente tem que estar junto, né? É verdade, é verdade. Graças Muito a obrigado, Deus. Claudício, pelo Oxe, convite. a honra é minha, meu irmão. É um prazer para Arapiraca ter algo assim, dessa magnitude que você está procurando fazer, trazendo somente pessoas de boa índole, autoridades, pessoas que somam muito para Arapiraca em cultura, em todos os setores. E estar junto aqui do meu amigo Fábio é uma honra maior ainda. Bacana. Muito obrigado. Doutor Fábio Costa, eu já quero ouvir do senhor. Quem é o doutor Fábio Costa? Eu sei que você conhece, mas eu quero ouvir da boca dele. Quem é o doutor Fábio Costa? Na verdade, o Fábio Costa, Flaudício, e eu já contei algumas vezes, tive a oportunidade de contar sobre essa questão da minha origem. Eu costumo dizer que eu tenho, enfim, uma origem muito próxima da maioria dos brasileiros, né? Uma infância, uma origem com muita dificuldade, com muitas limitações, alguém que nasceu numa área, comunidade, digamos assim, extremamente pobre. Eu já cheguei a morar num barraco, numa chamada área de invasão, e meus pais, mesmo diante de tantas limitações, de tanta pobreza, sempre me ensinaram os princípios que eu deveria seguir, nortear, e eu acabei seguindo essa educação que foi colocada em casa. E eu, após o falecimento do meu pai, minha família teve um problema em relação a sustento mesmo, né? Meu pai era o arrimo de família, faleceu, e eu tive que assumir a família, digamos assim, o sustento e ser o arrimo da família. Então, iniciei os estudos para concurso público e passei no concurso de soldado do Corpo de Bombeiros Militar daqui de Alagoas, em 2002. E aí entrei para ser bombeiro militar e passei 12 anos na corporação. Uma trajetória lá no Corpo de Bombeiros, da qual eu tenho muito orgulho. Enfim, entrei como soldado e saí no ano de 2014 para assumir o cargo de delegado de polícia como segundo sargento. Então, depois que eu estava no Corpo de Bombeiros, eu paguei uma faculdade particular de Direito com o salário de bombeiro militar, e após concluir a faculdade de Direito em 2010, eu comecei os estudos para um curso de delegado de polícia. Em 2012 saiu um edital, 2014 eu fiz o concurso, em 2014 eu fui chamado, nomeado delegado de polícia aqui em Alagoas, e comecei mais uma etapa da minha vida na segurança pública, dessa vez como delegado de polícia. Então já são mais de 20 anos na segurança pública, atuando aí na linha de frente. Num primeiro momento no Corpo de Bombeiros Militar, e depois também ajudando a sociedade, mas dessa vez enfrentando a criminalidade como delegado de polícia.
sobre ser delegado de o Tiago Prado. Grande abraço, doutor Tiago Prado. E ele aqui uma operação que ocorreu aqui, que foi conhecida a nível nacional. Operação Cavalo de Troia, salvo engano, que aconteceu lá na cidade de Santana do Ipanema. Como foi que ocorreu aquela operação, doutor? Primeiro, mandar um abraço para o nosso amigo Tiago Prado, né, nosso grande parceiro. Olha, a gente iniciou um trabalho de investigação do chamado Novo Cangaço, das organizações criminosas denominadas Novo Cangaço. E a gente sabe que teve um período aqui em Alagoas que esses assaltantes eles praticavam explosões de agências bancárias praticamente toda semana. E à época a Secretaria de Segurança Pública tinha uma estratégia que não funcionava muito bem, que era fazer rondas ostensivas e preventivas em determinados municípios que poderiam ser alvo desses criminosos. Mas eles, de alguma forma, esse efetivo era deslocado para um local e eles explodiam num outro ponto totalmente diferente do estado. Então, assim, essa estratégia não funcionou. Essa coisa de fazer esse trabalho ostensivo, esse trabalho de presença. Porque, de qualquer forma, esses criminosos eles têm olheiros, eles acompanham essa movimentação e quando esse efetivo era deslocado para um ponto do estado, eles cometiam o assalto em outro ponto. O fato é que o que a gente fez foi monitorar, investigar participantes dessas organizações criminosas que praticavam esses assaltos. E uma das primeiras operações que nós deflagramos foi justamente a Operação Cavalo de Troia, que é a operação em que tirou de circulação 11 criminosos que praticaram um assalto à agência bancária do Banco do Brasil, lá em Águas Belas, Pernambuco. E esses criminosos eles foram se esconder justamente no município de Santana do Ipanema, no povoado de Areia Branca. E Santana do Ipanema foi o município onde eu fui delegado regional por aproximadamente 2 anos. Eu trabalhei por aproximadamente 2 anos ali na região e conhecia muito bem a região. E esses criminosos escolheram justamente se esconder em Santana do Ipanema. Então a gente fez um trabalho de investigação e descobriu que esses criminosos estavam escondidos numa área rural, numa casa, numa área rural de Santana do Ipanema. Inicialmente, eu fui com a equipe num carro descaracterizado, enfim, como se fosse de outro tipo de serviço público, que a gente acaba não dando muito detalhes para não acabar revelando os detalhes da investigação. Mas eu fui inicialmente com a equipe, até hoje eu tenho imagens desse reconhecimento, o RECON que a gente chama, né? A gente fez o reconhecimento, eu fui com mais 2 policiais no carro, a gente viu onde é que seria a residência, a gente confirmou o local e posteriormente eu passei para a equipe onde é que exatamente era a localização e a gente subiu e a gente sabia, Claudísio, que no momento em que a gente chegasse nas imediações daquela residência onde os criminosos estavam escondidos, a gente ia ser recebido a tiros de fuzil. Eles estavam fortemente armados e a gente, então, para evitar ser alvejado de imediato, a gente foi até o local onde os criminosos estavam escondidos no caminhão-baú. Nós entramos no caminhão-baú, eu fui o primeiro a entrar porque havia, Vavazinho, aquele receio, porque um caminhão-baú, você sabe, não dá nenhuma proteção, aquele alumínio ali, você que conhece de tiro, de munição, enfim, de projeto, sabe que uma arma calibre 22 perfura. Aquilo perfura facilmente. Então eu fui o primeiro a subir naquele caminhão, até mesmo para mostrar, para dar exemplo. Acho que a liderança é isso, né? E nós subimos no caminhão e a estratégia era desembarcar quando a gente estivesse próximo para que a gente causasse o efeito surpresa. Inclusive tem imagens na internet disso. A gente, através de uma câmera no colete, registrou essas imagens do confronto no momento que a gente chega. Então a gente, no caminho, próximo de chegar, estava todo mundo muito tenso. Não tem essa coisa de super-herói e de achar que a gente, enfim, é de carne e osso e sabe que qualquer um ali poderia tombar e não reencontrar a família. Então estava todo mundo muito tenso naquele caminhão, na carroceria do caminhão-baú, e a gente fez uma oração.
também tem registro dessa oração. A gente fez uma oração ali no caminho, no trajeto, pedindo proteção a Deus para que a gente para que a gente tivesse êxito naquela operação, porque a gente sabia que ia ser uma operação muito difícil, porque os criminosos estavam fortemente armados e preparados para reagir se não sabiam qual era a força que estaria chegando, qual a quantidade, qual o efetivo, então a gente sabia que haveria confronto. Então a gente desembarcou do caminhão baú e imediatamente nós fomos recebidos a tiros. Iniciou-se um forte confronto, uma intensa troca de tiros. Nós contamos com o apoio da aeronave, do grupamento aéreo, de um helicóptero, que também chegou de forma sincronizada naquela área para que não permitisse a fuga e a vantagem dos criminosos. E fechamos o cerco, houve uma intensa troca de tiros e que resultou na morte dos 11 criminosos que estavam ali escondidos naquela residência, né? Nós fizemos o socorro até a unidade hospitalar mais próxima de Santana do Ipanema, mas infelizmente eles não resistiram. Então essa foi a primeira operação que nós deflagramos, chamada Operação Cavalo de Troia, justamente em alusão ao cavalo de madeira lá, né, de Troia, o chamado presente de grego, né? Então a gente foi escondido ali dentro daquele caminhão justamente para que a gente não fosse alvejado de imediato e que não chamasse a atenção daqueles criminosos. Depois nós deflagramos outras operações, como a Operação Apocalipse, que foi ali na entrada de Giraldo Ponciano, onde criminosos estavam chegando naquele município para explodir as agências bancárias de Giraldo Ponciano, e nós também estávamos monitorando esses criminosos, e mais uma vez... Houve uma perseguição. Houve uma perseguição, tem imagem, né, de pessoas que estavam na rua. O delegado Thiago Prado falou sobre essa perseguição. Tem um pessoal que estava gravando, aí flagrou lá, ele captou essa troca de tiros, criminosos atirando nas viaturas que vinham atrás, e aí 9 criminosos foram tirados de circulação, mas 9 bandidos do Novo Cangaço foram mortos naquele confronto. Nós tivemos outras operações também. Teve um aqui em Arapiraca, em que criminosos iam arrombar uma agência bancária e uma agência dos Correios, salvo engano, já tem alguns anos isso, não sei se o Thiago Prado falou. E essa operação ocorreu de maneira simultânea, onde criminosos iam praticar um assalto à agência bancária aqui e também em Maceió. Eles eram do Mato Grosso e vieram para cá e se dividiram em 2 grupos. Nós acompanhamos essa movimentação deles e conseguimos frustrar o assalto que ocorreria lá em Maceió e o assalto aqui em Arapiraca. E aí mais 4 criminosos tombaram aqui em Arapiraca nessa operação. Enfim, foram diversas ações de combate a rouba-banco para reprimir essas organizações chamadas Novo Cangaço, e desde então, eu acho que já tem uns 3 anos no mínimo aí que não tem mais rouba-banco aqui em Alagoas. A gente via muito, né? Então assim, estouro de caixa eletrônica. Então assim, o grande trunfo para a gente acabar com essas ações de rouba-banco aqui foi justamente essa questão da investigação, da inteligência e do trabalho integrado com os amigos da Polícia Militar. Essa Operação Apocalipse, ela se deu inclusive lá em Giraldo Ponciano com os amigos da Polícia Militar do BOP. E aí nós conseguimos ter êxito em mais essa ação. E, enfim, foram diversas ações para combater assaltos, enfim, organizações criminosas, e graças a Deus tivemos êxito e, consequentemente, o reconhecimento da população. Isso é muito bom. A gente vê e ouve, né, lê nos noticiários que se tornou, de fato, um marco a nível nacional. Eu externei essa pergunta para o delegado Thiago Prado e vou externar para o senhor. A gente vive numa sociedade onde as represálias elas acontecem. E como é que o senhor lida com as represálias? Seja por parte de possíveis meliantes, ou seja por parte de possíveis oposições. Até porque hoje eu sou um parlamentar. Então, da mesma forma que existe alguns que torcem a favor, existe uma gama que torce contra. Como é que o senhor lida? É uma excelente pergunta, Claudio, inclusive porque a gente tem situações de ameaça e você vê que você não vai encontrar nenhuma entrevista minha que eu falo disso. Eu não dou muita bola para esse tipo de situação, até para não dar muita bandeira para esse pessoal. Mas tem situações
que são investigadas pela Polícia Civil de ameaças. Geralmente o que eles querem é isso mesmo, né? Eles Lacrar querem. lá, fazer a lacração. Mas assim, chegaram em situações bem complicadas, porque a gente falou disso. Inclusive, nossa história, nossa trajetória, ela teve o reconhecimento da população justamente por isso, porque a gente tinha muita independência para trabalhar e fazia o que tinha que ser feito. Então, a gente não poupava, não tinha essa coisa de faz com determinado criminoso e passa a mão em relação a outro tipo de crime. Então, todo tipo de situação, se fosse de crime violento ou de corrupção, que caísse lá na DEIC, a gente ia para cima. Então, a gente acabou incomodando algumas figuras aqui no estado, inclusive fomos exonerados da DEIC por conta dessa independência. Mas a gente, claro, tem cautela, né, adota uma situação de cautela no dia a dia em relação a essas situações, sempre procura estar atento e enfim, de proteção a Deus e a gente vai continuar seguindo nosso papel, independentemente de ameaça de quem quer que seja. O bom disso também é ver a propriedade que você tem sobre o assunto, ver que vivenciou questões de segurança pública e hoje assume pautas em Brasília que estão diretamente ligadas, inclusive da bancada que você ocupa hoje, né? Isso aí eu acredito que na política é essencial. A pessoa saber do que fala e ter vivido alguma coisa para não falar, tá querendo lá, tá em Brasília só fazendo... Só lacrando, como o pessoal fala, né? Fazendo mídia, sem saber o que é que passa quem tá lá na linha de frente. O senhor é um deputado federal e eu estou aqui como presidente de um clube de tiro, que inclusive é nosso patrocinador, né? Você que é policial, militar, civil, você que é atirador, esportista, você que é caçador, você que quer treinar, vá lá, vai ter uma equipe. É o melhor clube do Nordeste. Vá lá e você vai ser muito bem recepcionado, muito bem assessorado, uma excelente equipe de profissionais. Vai estar lá o meu patrão, Vavazinho. Isso mesmo. Então, o senhor é um delegado. E a gente vive numa sociedade, até pouco tempo, havia a possibilidade do cidadão comum estava quase podendo utilizar, claro, com a devida legalização, com a devida maturidade, utilizar a sua arma, como era o caso dos CACs, caçadores, atiradores, colecionadores. Ocorre que hoje está mais dificultoso. E como é que vive hoje um clube de tiro? O senhor como presidente, como é essa relação hoje? E eu até queria que o senhor externasse, o senhor mesmo falasse para quem é o clube de tiro e o senhor na posição de delegado, qual a posição do senhor? O senhor acha que essa ideia de desarmar a população, ela é válida? E se ela é válida, até que ponto? E se não é válida? Eu acho que é um retrocesso, né? Está acontecendo no Brasil. Eu defendo claramente que o cidadão cumpridor dos seus deveres, ele possa ter uma arma para se defender. A gente sabe que a polícia, e eu falo isso como policial, a polícia nunca vai estar em todo lugar, não é onipresente, enfim, não consegue estar ao mesmo tempo em todo lugar. Impossível, independentemente do efetivo que a polícia civil ou militar tivesse. Então, assim, o cidadão tem, isso é o direito sagrado à legítima defesa, de se defender, de ter um instrumento capaz de repelir uma injusta agressão. Então, o que está acontecendo hoje é, na verdade, uma perseguição ideológica sem qualquer tipo de fundamento, sem sensatez, sem base científica nenhuma. A gente sabe que a criminalidade está cada vez mais fortalecida, a gente sabe que os criminosos continuam fortemente armados, a gente sabe que essas armas não vêm das mãos dos cidadãos de bem, isso já está mais do que provado, essas armas elas vêm de fora, através de contrabando, através de falhas na fiscalização das nossas fronteiras. E o que acontece é que o governo federal tem feito hoje, o atual governo do presidente Lula, é fazer uma perseguição. Foi o primeiro ato do presidente da República foi publicar o decreto que restringiu o acesso às armas de fogo e tornou a vida dos clubes de tiro praticamente impraticável, não é, Vavazinho? Porque eles criaram uma regra de habitualidade para você poder manter os seus equipamentos. Essas regras são quase impossíveis de serem praticadas. Eu acho que para quem tem uma quantidade razoável,
Até de alguns armas. calibres também Não, diferenciados, não tem como. a gente não consegue, enfim, dar conta dessa habitualidade. Eles criaram regras para extinguir os clubes de tiro como distanciamento em relação a entidades em si. Não tem absolutamente, me diga qual o estudo, qual a relação, qual o histórico de violência perto de clubes de tiro. Pelo contrário. Inclusive, o maior atentado a escolas não se deu com arma de fogo, se deu com incêndio, se dá muito com faca, Com arma qualquer branca, objeto né? pode se tornar uma arma. Então, assim, não tem histórico, não tem fundamento, não tem estudo, não tem ciência por trás disso. É perseguição. Então, é um retrocesso e a gente está conseguindo, aos poucos, reverter isso. A gente aprovou agora, essa semana, um PDL que susta os efeitos do último decreto do presidente, resolvendo parte dos problemas. Agora, é preciso deixar claro que esse decreto ainda precisa passar pelo Senado da República, mas a Câmara já aprovou, por ampla maioria dos votos, esse decreto legislativo que susta os efeitos desse decreto do presidente da República. Então a gente espera com isso, com essa aprovação também no Senado, que parte desse problema seja resolvido agora através do Congresso Nacional. Pelo menos amenizado, né? E o clube de Espero tiro? que seja pautado. E o clube de tiro, como é que funciona hoje? Como é que sobrevive o clube de tiro? A realidade dos clubes hoje, nós sobrevivemos dos sócios que ainda continuam ativos, têm a obrigação de se manter ativo. Quem quer ser CAC, quem quer entrar no mundo do tiro esportivo, ele tem por obrigação ser sócio de um clube. Então, o nosso sobrevive por já ter uma base bem construída. A gente vem aí, eu mesmo venho de 12 anos de tiro esportivo. E não foi uma coisa criada de qualquer jeito. A gente fez um trabalho bem feito, criamos uma base, temos uma diretoria bem organizada. E é isso que vem sustentando o nosso trabalho. Apesar que o crescimento foi estancado, nós não temos mais crescimento, o tiro não evoluiu. E os que estão hoje está se tornando algo quase, como o Fábio falou, impossível de se cumprir, mas que os que têm estão conseguindo, de certa forma, quem tem calibres mais acessíveis estão conseguindo cumprir as exigências, mas que a intenção real do atual governo é acabar com o tiro, sendo que só se observa o tiro hoje como uma bandeira, se tornou uma bandeira política. Eu costumo dizer que o tiro, o que é o tiro hoje para o atual governo, que o tiro que eu falo em relação tanto ao tiro de defesa quanto ao tiro esportivo. Para o atual governo é como o MST era para o governo anterior, né? Se tornaram bandeiras políticas, apesar que o MST tem nada a ver com tiro, para mim são um bando de criminosos querendo invadir terra. Mas enfim, não tomando essa parte política em relação à defesa, né? Em relação a você poder ter uma arma, você poder ter acesso. Eu gosto muito de uma frase que tem o pessoal, principalmente o americano, usa, dizendo que Lincoln deixou os homens livres e Samuel Colt, que foi quem inventou o revólver, foi o primeiro revólver inventado, igualou os homens. Então você vai bater de frente lá com um cara 2 metros de altura, um atleta lá de fisiculturismo ou de luta, o que for, o cara mais franzino tem que ter Já se todo cidadão tivesse direito a ter seu instrumento de defesa lá, aquela batalha ali seria igualada. Então, quando um ladrão, a gente tem um hábito, eu mesmo, desde pequeno, quando escutava um barulho dentro de casa, já via meu pai, não tinha muito hábito de ter arma dentro de casa, mas já ia pegar uma faca, vamos olhar o que é que tem aqui, o que é que está acontecendo, porque a gente sabe que daqui que nós viemos pedir socorro, e a polícia chegue, por mais rápida que ela seja, aqui em Arapiraca não tem tanto trânsito quanto numa capital, nem tudo é tão longe, mas vamos supor que ela leve de 5 a 10 minutos para chegar. Um disparo de arma de fogo, uma facada, leva 1 segundo ou menos para ser efetuado. Então, se o cidadão entrou lá na minha casa para me roubar, para fazer algum tipo de mal contra a minha família, qual é o instrumento de defesa que eu tenho e ter a capacidade de defender o meu direito à vida? Não digo nem tanto o direito de defesa, o direito à vida.
que é um bem dado por Deus, e Deus quer que nós cuidemos da melhor forma dessa vida que Ele nos deu, mas nós precisamos ter instrumentos para fazer isso. Bacana. O senhor e o senhor também são homens bem-sucedidos. E o senhor contou a história que iniciou lá desde muito tempo, curso, passou pela faculdade, fez um outro concurso, ingressou aí na carreira policial. E o que fez o senhor adentrar a carreira política? Na verdade, Claudício, eu nunca tive proximidade com a política, né? Nunca fui filiado a partido político, eu não tenho nenhum parente na política, eu não participei de nenhum processo político, nunca fui, enfim, nunca tive nenhum tipo de contato com a política. E como boa parte dos cidadãos, tinha inclusive fortes críticas, né? E, enfim, da maneira como a política ainda é praticada no Brasil. Eu entrei na política por ocasião justamente dessa exoneração da DEIC que eu te falei. A gente foi retirado da DEIC de maneira, através de uma perseguição, justamente porque a gente não baixava a cabeça, a gente trabalhava com independência. E houve um clamor grande aqui no estado na época dessa saída repentina, sem explicação, por pura perseguição. E aí a gente recebeu o chamado, o convite para colocar o nosso nome para disputar as eleições municipais como vereador. Nas últimas eleições municipais. Já vai fazer 4 anos, né? O tempo passa rápido. E naquela oportunidade eu acabei sendo eleito o vereador mais votado de Maceió. Isso com independência, sem gastar dinheiro, sem, enfim, totalmente diferente Sem a politicagem, né? Então, assim, isso nos deu independência para a gente continuar o trabalho defendendo nossos posicionamentos. É muito importante que todos os cidadãos participem da política. Tem uma frase também que diz que você pode até não gostar da política, mas vai ser governado por quem gosta, né? Então, sim, eu acho que por isso a importância de todos participarem de alguma forma, porque senão a política vai acabar sendo dominada pelos maus, né? Por pessoas mal intencionadas e que não vão lutar em benefício da população ou dos interesses da coletividade, mas vão buscar seus próprios interesses. Então, eu acho importante a participação de todos os cidadãos nesse processo político. O homem de bem criou uma imagem da política tão asquerosa que acabou que ele começou a se afastar da política e deixou nas mãos de quem não devia. Né? A política em si ela é muito boa e é bonita. A política em si ela é necessária para a sociedade. O que problematiza é a politicagem. E o homem de bem, pelo fato de não conseguir distinguir o que é política de politicagem, e está tão polarizado, então o homem de bem é aquele homem da roça, de acordo com a sua cultura, então ele não quer contato nenhum com políticos, porque eles acreditam que todos são iguais, né? Mas ele não sabe que ele, com essa postura, muitas vezes omissa, e eu entendo essa raiva pela política, mas essa omissão acaba beneficiando as pessoas mal intencionadas, né? Eu acredito que uma consequência que nós estamos tendo agora em relação às eleições, quem se isentou, né? Os isentões aí estão pagando preço porque estão sendo governados porque às vezes não queria que tivesse lá. Mas disse, não vou votar, não vou participar, não vou... E de certa forma está pagando preço. E caro. Nós estamos em ano eleitoral. E é um ano que, depois de 4 anos, né? Alguns vêm na nossa porta, né? Aparecem de novo, né? Mas graças a Deus, e eu estou aqui com o senhor, e digo isso a Estelas, né? O senhor tem um serviço muito bom e prestado para a sociedade. Isso é muito bom. É uma honra ter o senhor aqui conosco no DDI Podcast. E assim como o senhor, um homem bem-sucedido, que visa uma melhoria social, estamos aqui também com o Vavazinho, né? E pretende pleitear aí uma... Já sou pré-candidato, né? Já é pré-candidato, né? Pré-candidato. Rapaz. Então, o que impulsiona o Vavazinho, um empresário, um homem bem-sucedido, porque na maioria da visão da população leiga, a ideia é que você entra na política
para Fazer enriquecer, meio de vida, né? Fazer meio de Fazer vida, meio de vida. né? Então o senhor é bem sucedido, graças a Deus. Então o que causa desconforto para o senhor entrar na política? O que mais me chamou a atenção nos últimos tempos foi até a época que eu vinha conhecer o Fábio, inclusive. Teve essa onda Bolsonaro, essa coisa de clube de tiro. Eu comecei a abrir a mente para ver que nem todo mundo vive da política, mas todo mundo depende dela, depende da política. E principalmente no período de pandemia que nós passamos. Nós passamos por um período em que nós não fomos donos mais nem do nosso negócio, nem da nossa vida. Nós fomos obrigados a tomar vacina, fomos obrigados a fechar as portas do comércio, fomos obrigados a queria entrar em algum ambiente, alguma coisa, tínhamos que seguir as regras implementadas por pessoas que às vezes nós nem queríamos que tivesse lá. E também esse ambiente de que, como eu falei, do homem de bem ter que entrar na política, porque um de bem que entra lá é menos um picareta lá dentro, né? Eu gosto de tomar desse parte, porque o que o povo tem que entender, e principalmente os políticos, que a gente não pode viver da política. Quem dedica, quem coloca seu nome lá, tem que viver para a política. Porque nós estamos lá representando, estaremos, né, ou estamos na situação do Fábio aqui, nós somos, ou seremos, ou o Fábio é, empregado do povo. Estamos lá para atender às demandas da população. Então, decisões que são tomadas a grosso modo e de um calor do momento não podem acontecer sem que tenha uma consulta, uma coisa que favoreça no geral, que seja o mais correto a se tomar decisões que encaminha a sociedade de uma forma geral para o bem-estar e não para viver como preso, viver como recluso, viver como perseguido pela política. Acho que foi justamente isso que fez o povo tomar esse nojo de política mesmo. Então, tomei essa decisão, procurei uma linha de pensamento de pessoas que têm alinhamento nos ideais, no que defendem. O Fábio é um deles. Quando tomei essa decisão, o Cabo Bebeto foi quem me fez ver que pessoas... Grande abraço ao Cabo Bebeto. Conversamos abraço lá no Instagram. Sucesso, meu irmão. Isso que posso dizer que é meu padrinho na política, né? E quem me colocou nessa linha. Nós temos pensamentos alinhados, ideais, e o Fábio foi também a primeira pessoa como deputado federal que eu procurei, porque eu vejo que é um cara que não está lá só para ser mais um, não está lá só para lacrar. E essa que é a ideia que nós temos também, porque essa construção tem que vir de baixo. O município, o que é que adianta o pessoal chegar lá e dizer, não, eu votei no Fábio, que o Fábio vai brigar lá em Brasília, mas e a nossa cidade? Como é que vai ficar? Como é que fica esse ambiente aqui? Vai poder ser pautado tudo? O que é que adianta a Brasília tomar uma decisão e o município tomar outra? Certo que as leis vêm de cima para baixo, mas existem decisões de município que influenciam diretamente na casa de cada um. Então nós temos que ter pensamentos voltados para o bem-estar e seguindo o que a população quer e o que a gente defende, que é esse pensamento justamente de direita. E é o que o Fábio defende, Bebeto defende, e é a linha que nós pensamos em Muito bom. seguir, né? O senhor falou que na Operação Cavalo de Troia, ficou nacionalmente conhecida, fizeram uma oração antes de adentrar propriamente naquele combate. Qual a relação do delegado Fábio Costa com Deus? Eu nasci e fui criado, pode dizer uma pergunta inesperada, né? Não estava nem esperando essa pergunta. Mas é interessante porque eu nasci e fui criado no lar cristão, né? Frequentando a igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Então, minha mãe, desde pequeno, me levava para a igreja, para todos os cultos, praticamente de domingo a domingo. Sempre tinha culto. Ou aqui em Anapreca? Na verdade, era lá em Recife, nessa época, né? Certo. Você é natural de lá? Sou natural, nasci lá em Recife.
Depois eu vim aqui para Alagoas. Inclusive meu pai é daqui de Arapiraca. Um abraço aí pro Miguel, senhor Miguel, Seu Miguel. e o Micael, nosso irmão, nosso amigo. Bacana. Mas o que ocorre é que eu fui criado num lar evangélico, cristão e sempre orientado em relação a esses princípios. Então, assim, eu acho que a gente que tem o temor a Deus vai sempre levar essa questão desses princípios, e esses princípios norteiam a minha vida. Então, a relação é de temor. É a palavra de Deus. E ontem eu estava lá no culto, estava na igreja sede lá em Maceió, e procuro sempre que posso estar perto de Deus, conversando e pedindo proteção, e sobretudo agradecendo por tudo, pelos livramentos, pelas bênçãos. Mas a minha relação é muito estreita com Deus, com a fé cristã, com os ensinamentos de Cristo, e eu pretendo carregá-los pro resto da minha vida e também deixar esse legado para meus filhos. O senhor falou sobre conservadorismo. E o lema do conservadorismo é Deus, pátria e família. Qual é a relação do senhor com Deus? Mas a minha família, acredito que o Flaudísio já fez essa pergunta, sabendo a resposta. A criação da minha família vem da minha avó, né, em relação à igreja, que é aqui da Assembleia de Deus também, aqui de Arapiraca. E hoje tem o pastor presidente e o pastor Roberto. Aqui, grande abraço, pastor Roberto. Pastor Roberto. Meu pastor. E minha avó, a irmã Maria Padilha. Tem uma grande história aí na Assembleia de Deus. Foi professora da escola dominical, fez parte do coral, era uma crente de oração. Os pastores pediam oração a ela. Sim. Você acompanhou uma parte da história dela. E nós seguimos nessa linha de pensamento. Frequentamos a igreja evangélica. O meu pai, após o falecimento dela, foi um momento bem trágico que teve aqui um acidente que teve na rua 15 de novembro. E que, ao mesmo tempo, se tornou um testemunho na nossa vida, né? Na vida da minha família. Porque minha avó era uma pessoa que nunca saía de casa, era de casa para a igreja. Ela morava ali próximo à rua São Francisco. E o caminho era curto, ela ia a pé mesmo para a igreja, voltava. E nesse dia, um dia 2 de janeiro, ela foi visitar uma irmã que ia em missão da igreja. Visitar uma irmã com outras irmãs no táxi. E ia cruzando a rua 15 de novembro e vinha um senhor embriagado das festas de Réveillon. E chegou a cruzar o sinal vermelho ali, bateu no táxizinho que ela ia. Infelizmente, a minha avó naquele momento veio a óbito. Outra irmã da igreja no momento veio a óbito também. Minha tia ficou bem machucada, aquela situação toda. Me ligaram naquele momento, no quente. Eu quis ir às vias de fato, com o rapaz estava embriagado. Me alterei lá no momento, mas me conteram, tiraram ele. E fomos. Quanto tempo Seguimos isso nossa vida. Tem 13 anos. Mais de 13 anos. E no momento lá do velório da minha avó, ela não pode ter velório dentro da igreja, da Assembleia de Deus. Mas o pastor autorizou, nós fizemos o velório dela lá. E naquele momento meu pai deu uma lição à família e a grosso modo dele, da maneira, daquele jeitão dele choroso e tal. E a reportagem chegou lá no momento e perguntando se ele iria buscar justiça, e naquele momento ele disse na entrevista que o rapaz do acidente já estava perdoado. E se ele quisesse ir velar a mãe dele lá na igreja, ele se sentisse convidado e se sentisse que, inclusive, o rapaz era um grande amigo do meu pai. E o carro anterior ao do acidente fomos nós que vendemos a ele. Era um carro nosso. Vendemos a ele, acabou que ele trocou, e naquele momento houve aquela situação dele, e essa situação trágica, e meu pai perdoou. E aquilo ali serviu de uma grande lição para todos, ali, para a sociedade em si. E exatamente
30 dias após o acontecimento, esse rapaz entrou numa crise depressiva e faleceu. Não do acidente. Ele entrou uma crise que as pessoas iam falar com meu pai, que ele estava com medo de represária e tal, e meu pai só perdoando e só dizendo que tinha perdão. E eu acredito que aquilo ali pesou tanto, não sei se a falta de Deus naquele momento para ele e o excesso de Deus na minha família, né? Os ensinamentos da minha avó, de perdão, de isso tudo levou a isso e ficou a história para contar. Na hora lá do culto, o pastor fez ver a gente que o céu estava em festa, porque Deus quer os bons perto dele, e ela era uma crente merecedora, né? Somos Verdade. pecadores, mas ela... Verdade. O senhor é um parlamentar e nós estamos em Arapiraca, né? Grande Arapiraca, né? Terra do DDI Podcast. E quais são os recursos que o senhor já viabilizou para nossa cidade? Ó, a cobrança aí. Pode dizer, a gente destinou uma emenda de 5 milhões de reais para o Hospital Regional de Arapiraca, que estava passando por uma situação bem delicada financeira. Você sabe, e é daqui, que o Hospital Regional é um hospital importantíssimo Sim. aqui, que atende não só os moradores de Arapiraca, mas de 52 municípios, fazendo um total de 52 municípios circunvizinhos que têm a sua população beneficiada pelo atendimento do Hospital Regional de Arapiraca. Então nós fizemos essa destinação, começamos, inclusive hoje, ainda há pouco eu estava lá com o Dr. Denis, que é o provedor do hospital, e ele estava me contando que esse recurso foi fundamental para a manutenção do hospital, que chegou a... É visível, né? A crise do hospital regional. Chegou a pensar eles pensaram em fechar porque não estavam conseguindo honrar lá a questão dos pagamentos, fornecedores, da folha, por conta de alguns atrasos de repasses que eles dependem de recursos públicos e esses recursos não chegaram e eles tiveram uma dificuldade. Então a gente fez essa destinação que é muito importante como eu falei, para os moradores de Arapiraca e também dos municípios vizinhos. Também vamos fazer uma destinação para apoiar um projeto no esporte, para oferecer aulas de defesa pessoal, de jiu-jitsu aos jovens aqui em Arapiraca. Então, assim, é um projeto que a gente vai divulgar muito em breve. E, assim, a gente está estudando diversos projetos para não só defender as pautas que a gente tem que defender em Brasília, os posicionamentos políticos, fazer a defesa dos princípios e bandeiras que a gente se propôs a defender, mas também buscar sempre trazer recursos para trazer melhorias para a população, não só de Arapiraca, mas de todos os municípios de Alagoas. Então, a gente está fazendo o estudo de outros projetos, a gente, enfim, ouve as demandas, recebe as demandas e analisa qual seria a melhor ou as melhores destinações. Então, estamos fazendo essa análise detida em relação a essas demandas que chegam e nós certamente em breve vamos fazer outras divulgações de destinação de recursos para trazer melhorias sobretudo para a população de Arapiraca. Muito bom, muito obrigado. Como participante e membro dessa sociedade local, meu muito obrigado. E você que está nos assistindo aí, eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. Tudo que é bom dura pouco. Já estamos se aproximando do final, mas como vocês têm bem nos acompanhado e sabem, a gente não poderia encerrar sem fazermos algumas perguntas de praxe, um bate e volta, a gente sempre faz no DDI. E eu queria ouvir do doutor Fábio Costa o que é a vida. A vida é realmente muito complexa. Se a gente vivesse aqui, Claudio, 300, 400 anos, 500 anos nessa terra, a gente não aprenderia tudo, né? A gente vê que quanto mais a gente vive, menos a gente sabe. Então, acho que a vida é um eterno aprendizado. O Vavazinho, o que é a vida para o senhor? Mas, eu quero ter uns perguntinhos meio cabeleiro, né? Rapaz, a vida pra mim, eu vivo muito daquele ditado que quem não vive pra servir não serve pra viver, né? Eu imagino que a vida
o objetivo da vida da gente e o que faz nós sermos completos é você ver a felicidade do outro, é você ver algum projeto que você empenhe e trazer o bem para o próximo. Aquilo ali é que é uma satisfação, é que traz satisfação. E o objetivo da vida e a vida, para mim, é isso, é mais servir do que ser servido. Olha lá. Não. Só tô esperando a próxima. Sabia desse bate-bola, não, pai. Ele já preparou a postura para Preparando aqui o responder. gatinho pra próxima. Um time. Rapaz, ultimamente eu não tenho acompanhado muito, não, sabe? E Alagoas é melhor ficar isento, né? Se eu disser que tenho uma simpatia por um, vou acabar ganhando a antipatia dos demais. Aqui eu torço pelo CSA, pelo CRB, pelo Asa. Tá vazio o time. Rapaz, eu não posso fugir do meu asa da Arapiraca, né? Meu Verdade. asa e vou dizer o time CTCA de tiro também, né? Para não ficar, não excluir meus atletas. Temos bons atletas em Arapiraca, viu? Que bom. Temos campeões brasileiros, temos o atirador mais jovem do Brasil de trap americano, que por sinal é meu filho, meu Breno, um beijo grande Rapaz. nesse meu campeão, tá aí dando exemplo, ganhando dos adultos. Conseguimos autorização judicial para ele participar, deixar bem claro isso. Qual a Breno, idade dele? ele hoje está com 16, 16 anos. atira desde os 15, porque demos entrada na autorização com 14 e Tem a foi demora, né? autorizado, Espera tem a no demora de processo. justiça, o processo todo. Com 15 ele iniciou, já tinha participado de curso vendo a parte teórica, quando partiu para a prática, desde os 12, desde os 11. Desde os 11. E quando partiu Tiro para a seco, prática, tiro a seco, né? tiro a seco, com Nerf, bicho além do brinquedo. É, E aí quando partiu para a prática, ele deslanchou e tá aí representando bem, recebendo muito elogio, graças a Deus. E é muito dedicado e é o amor da minha vida, meus Bacana. 2 bebês. Delegado Fábio Costa, uma música. mas Venha eu a vou mente. ficar com Pais e Filhos de Legião Urbana. Bacana, bacana. Salvo engano, o Thiago Prado também falou Foi sobre essa, mesmo? não foi? Aí, Salvo engano, foi. Não é A gente possível. vai fazer o corte e vai colocar. Se foi, É. eu não tô lembrado, é o certo. Mas se foi, vamos fazer o Aí. corte e vamos colocar lá. Uma música, Vavazinho. Rapaz, eu não sei o nome não, agora eu sei. Um trechinho, Eu não vou um trechinho. cantar não. Vou cantar pra mim. Cante, rapaz, você é afinado. Mas aquela por toda a minha vida, ó Ah, Senhor, te vai louvarei. cantar. Ai, tá certo. Rapaz, coisa boa, coisa boa. Delegado Thiago Prado, considerações finais. Fábio Costa, né, Claudio? Você Eita, já você rapaz, falou tanto do nosso amigo Thiago Prado. Verdade, verdade. Você falou tanto do nosso amigo Thiago Prado. Acho que ele falou de você agora lá. Foi. Foi. Tava com ele hoje, inclusive. Claudio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo. Eu acho que é um primeiro encontro que a gente teve e eu quero me colocar à disposição para a gente vir de novo aqui. Segundo episódio. Vamos Segundo marcar, o segundo episódio. Hoje foi uma coisa... Polêmica. Vamos à tua disposição. O que os teus seguidores quiserem saber e conversar, eu estou à disposição. Mas, assim, agradecer a você pela oportunidade, a tua audiência, todos os amigos de Arapiraca e de Alagoas que estão acompanhando e do Brasil, né? Enfim, agradecer pela oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição. Vamos continuar aí nessa luta. Vamos para cima. Bacana. Vavazinho, considerações finais. Só te agradecer pela parceria, né? Vem de antes disso aqui. Estamos trabalhando aí já Graças uma a forma Deus. de nosso parceiro. E parabenizar você também pelo trabalho, por seguir uma linha de pensamento alinhado com certos princípios que nós temos, com a maioria deles, eu acredito. Dizer que foi um prazer estar acompanhado do meu amigo aqui, Fábio Costa, delegado. E que ao público também, dar um abraço, agradecer pela paciência. E, no mais, espero estar aqui novamente Vamos marcar. em Episódio outra número 2. oportunidade. Vamos sim. Pessoal, quero agradecer você que está nos assistindo, você que nos acompanhou até agora. A gente sempre tem falado que temos selecionado a dedo cada convidado que vem aqui. Podcast das autoridades. Então ninguém melhor está aqui conosco hoje do que o delegado Fábio Costa, juntamente com o Vavazinho. Então, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. E valeu, William. Valeu, pessoal. Valeu.